Amém? Cadê o povo aí que está buscando pela glória do Senhor? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Durante essa semana, o Senhor me incomodou insistentemente, de um jeito muito gostoso, através de um louvor. Cadê meu amigo Caio? Esse louvor, faz tempo que eu não canto, minha voz não anda ajudando, e a poeira ainda deixa a gente meio fanhosa, né? Mas o Senhor me incomodou tanto que eu queria compartilhar com vocês. É um hino que fala que nós é que decidimos viver ou não o avivamento. Nós é que decidimos viver ou não o avivamento. Quantos aqui querem estar decididos a viver o avivamento? Digam glória a Deus. É uma questão de atitude. É uma questão de postura. E eu queria compartilhar esse louvor com você, e eu queria que você pudesse, tá cantando com a gente. Eu tô aprendendo ele também. Eu peguei os meninos pelo pé no final de semana, mas o coro diz, passa mais escadinha, Rafa, mais duas aí. O coro diz assim: queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui rendido. Com o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Amém? E aí nós vamos passar devagarzinho para você poder aprender. Você vai repetir, e nós vamos declarar essas palavras ao Senhor Jesus, amém? O coro diz então assim: queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido, com o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Vamos lá, queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido, com o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Vamos lá mais uma vez, queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido, com o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Aleluia. Nós vamos começar do começo e você vai poder ir repetindo, ela é bem fácil. Vá balbuciando, mas vai declarando ao Senhor em nome de Jesus, amém? Aqui estou, volto a ti meu coração, és Deus de amor, sei que tenho teu perdão, Senhor, eu vou viver, eu vou viver tudo que tu tens pra mim. Declare: eu vou viver o avivamento aqui. Queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido, com o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Você vai dizer: Senhor, eu vou viver tudo que tu tens para mim.
Eu vou viver o avivamento nessa noite, amém? Declara aí. Eu vou viver tudo que tu tens pra mim. Eu vou viver o avivamento aqui. Queremos mais, Senhor. Queremos mais de ti. Manifesta o teu poder. Eis o teu povo aqui, rendido com o teu fogo. Vem se revelar a nós, Senhor. Mais uma vez, queremos mais de ti. Manifesta o teu poder. Eis o teu povo aqui, rendido com o teu fogo. Vem se revelar a nós, Senhor. Sinto o mover do Senhor. Vejo a tua luz, ouço o doce som, os anjos cantam, sinto o teu mover. Vejo a tua luz, ouço o doce som, os anjos cantam. Diga assim: sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Diga mais uma vez: sei, Senhor. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Queremos mais de ti. Manifesta o teu poder. Eis o teu povo aqui, rendido com o teu fogo. Vem se revelar a nós, Senhor. Diga mais uma vez, só a igreja. Queremos mais. De avivamento, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, 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 oh, Deus é lindo demais, amém? Oh, Senhor, como é bom sentir a Tua presença, Deus. Continua falando conosco, Senhor. Continua se manifestando a nós, se revelando a nós essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Estava em casa, falando com o Senhor. Falei, Senhor, ministra no meu coração. O que mais Tu quer falar a respeito do tempo de glória? O que mais Tu quer falar sobre isso? E o Senhor vinha me trazendo memória. Homens e mulheres, né, da Bíblia que desfrutaram da glória, da presença do Senhor.
E quando você começa a ler sobre a história deles, alguns, a história é tão curtinha. Alguns, a Bíblia nem explana tanto. Mas fala de algo tão forte, tão direto. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro livro. Em Gênesis. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Versículo 21. Vê quem está ao teu lado aí, que está sem Bíblia. Dá uma carona para ele, para ela. Pega a carona com ele aí, do seu lado. Olha aí. Gênesis 5, versículo 21, diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aleluia. Diga aí para o seu irmão: Enoque andou com Deus. Você gostaria de ouvir? Você gostaria que alguém pudesse narrar a teu respeito e simplesmente dizer: Gilcimara andou com Deus? Você gostaria de ouvir falando isso? Eu quero que você se escute agora. Você vai dizer a mesma frase, só que no lugar de Enoque você vai botar o seu nome, tá certo? Fala aí, se deliciando, como disse a Débora aqui no início do culto, se deleitando nisso. Vamos lá? 1, 2, 3. Precisa falar mais alguma coisa? O Senhor é ministrando ao meu coração sobre homens e mulheres que andaram com o Senhor e desfrutaram da sua presença e da sua glória. E eu fiquei imaginando, se no dia que o Senhor me levasse, alguém ia poder dizer isso de mim: Gilcimara, Gilce, né? Gilce andou com Deus. E o Senhor, por isso que o Cleide sempre dizia que ele ia ser arrebatado, né? Porque o grau de envolvimento desse Enoque com Deus foi tremendo. Enoque foi um cara que o pai dele já teve ele já era idoso quando o pai dele teve ele. E aí, aos 65 anos, ele teve o famoso Matusalém. Cara que viveu pouco, né? Mas quando ele teve esse filho, a Bíblia fala que foi depois que ele teve esse filho, algo aconteceu. Porque ele começou a andar com Deus. Era um homem de fé. Era um homem que conhecia o Senhor. Mas depois do nascimento daquele menino, alguma coisa aconteceu. Porque ele decidiu andar com Deus. E quando a Bíblia fala sobre andar com Deus, é andar colado nele. Andar com Deus é andar grudado nele. Cada atitude, cada passo, cada plano, cada sonho, Enoque desfrutou de cada momento na presença de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor o recompensou. O Senhor falou: ó, bora pra cá, meu filho. Sobe aí. Cá só nós. E eu perguntava para o Senhor: Senhor, como fazer para desfrutar constantemente dessa presença, dessa glória? Como fazer, Senhor, para andar contigo, perseverar na tua presença, buscando pela tua glória? E o Senhor compartilhava comigo algumas coisas. Você que trouxe sua caneta, seu papel, pode anotar aí. Uma das coisas que você precisa para poder andar com Deus, você precisa desejar estar com Ele. Cadê a turma dos casados? Ó, vou deixar vocês ensaiarem de novo. Agora tu pode dar teu grito de vitória também, Guilherme. Não é não? Não é não?
A Gil estava animada ali. Ajuda a Gil, gente. Vamos lá de novo. Cadê a turma dos casados? Oh, ficou bonito agora, hein? Ficou bonito agora. A turma dos casados vai se lembrar de um tempinho ali atrás, né, Gil? Só 20 e alguns anos. Do tempo que estava namorando, não é não, Charlete? E era um tempo em que a gente queria ficar com o namorado todo o tempo. Eu queria aproveitar toda e qualquer oportunidade para estar do lado do Cleiver. Se eu pudesse criar oportunidades, eu criava. Eu me lembro que teve uma vez que eu queria tanto sempre estar junto com ele, que meus pais, todo final de ano, iam para Saquarema, né? A região dos lagos lá, a gente dava uma passeadinha na praia. E aí, claro, eu queria levar meu namorado comigo. Mas teve um ano que os pais do Cleiver viajaram antes e ele só ia poder ir depois do ano novo. E a louca que escolheu passar um ano novo em casa sozinha naquele dia, só para poder viajar depois com ele. Você lembra disso, mamãe? Quando a gente ama, quando a gente deseja a presença do outro, eu nem me importei se eu ia passar sozinha em casa. Porque como a família toda tinha viajado, e aí quem está namorando, eu não ficava sozinha com ele em casa, porque a gente era crente, a gente buscava pela santidade, mas a parada era difícil. Tá rindo? É sério, cara. Eu namorei 5 anos, mas não indico ninguém que faça o mesmo. Namorei, casei em santidade, mas foi luta. Então a nossa orientação aqui, não precisa fazer que nem Guilherme, né? Assim, 6 meses, foi? 6 meses. 7 meses. Mas não pode demorar para casar. Porque se você quiser andar em santidade, fica difícil ficar acumulando esses anos de namoro. Mas eu queria tanto estar com ele, que eu abri a mão de qualquer situação, né? Eu poderia ter ido de carro antes, mas eu fui de ônibus, naqueles engarrafamentos que tem para a região dos lagos, lá, no calorão, mas estava feliz da vida, porque eu estava ao lado do meu amado. E aí já não importa o que estava acontecendo em volta. Eu queria tanto estar sempre do lado dele, que era a minha oportunidade. A gente se via todos os dias, mas é porque a gente estudava junto, né? Nós nos formamos juntos. E aí era corrido aquele tempo, tinha que me deixar rápido em casa, porque tinha que pegar o ônibus, era uma correria. Então quando eu podia ter uns minutinhos sozinho com ele, era uma maravilha. A mamãe e o papai viajavam e eu ia namorar na casa de quem? De Gil. Quem ficava comigo na sala? Jéssica e Júnior. Na verdade. E assim, super animados com o que tinham. Então eles empoleiravam, literalmente. Então era um momento assim, eu me satisfazia com o momento que eu tinha, que eu podia ter, né? E quando você ama, como você ama, você deseja todo o tempo estar com aquela pessoa amada. E quando para você andar com o Senhor, colado nele, você precisa desejar estar na presença dele todo o tempo. Aproveitar cada momento. Nós comentávamos essa semana lá na nossa célula, quanto do nosso tempo a gente reserva para o Senhor. E se você fizer uma conta aí muito rápida na sua cabeça e na sua mente, você vai perceber que o tempo que a gente separa para o Senhor não é nada. Das 24 horas, a gente foi tirando o tempo de trabalho, o tempo que dorme, né? O tempo que come. Tem uns crentes aí que comem com a beleza, aleluia. E aí você vai vendo que não vai ficando quase nada para o Senhor. Mas a gente quer conhecer o Senhor. A gente quer ter intimidade, mas não reserva tempo para isso. Para conhecer o Senhor, as meninas falaram aqui com a Delidiane sobre o lugar santíssimo. O lugar secreto é aquele lugar onde é só você e o Senhor. E você sabe o que é legal? A Bíblia fala lá em Oséias 6, ela usa a expressão conheçamos e nos esforcemos, né, por conhecer o Senhor. A expressão que ela usa ali no hebraico é a palavra chamada iada. Repete comigo. Iada. Iada. Você está falando hebraico, viu? Ó, você está falando outra língua. Iada. Essa palavra iada é a mesma palavra usada lá em Gênesis que fala assim: Adão conheceu Eva e concebeu Caim. Essa palavra iada, ela está falando de um conhecer próximo mesmo.
intenso mesmo. Aquele onde a Bíblia diz que você se torna um com o outro. E aquele Yada que o Senhor está falando ali em Oséias é aquele que se torna um com o Senhor, que está tão próximo dele, que pensa como ele, que sente como ele, que acaba tomando as feições dele, vai ficando cada vez mais parecido com ele. E o Senhor ia ministrando na minha vida coisas sobre o meu casamento. E até a Lígia ontem me lembrava que algumas pessoas falavam para mim, logo no início do meu casamento, até a gente já estava no ministério, falavam assim, vocês dois andam muito juntos, vocês ficam muito tempo juntos. O dia que o Senhor levar um, você vai sentir demais. E na época eu fiquei meio injuriada, isso é comentário que se faz, não é verdade? Mas nos últimos meses, cada vez mais, era tão intensa a nossa intimidade, nosso colar junto ali. E ali a gente já não tinha nem mais a intimidade de homem e mulher nos últimos meses. Mas a intimidade, a gente estava tão ligado um no outro, que quando o Cleiver não comia, eu não conseguia comer. Quando o Cleiver não dormia, eu não conseguia dormir. E até depois que ele faleceu, eu tive dificuldade de voltar a comer normalmente. Eu já estava ficando assim, tão eu e ele, né? Tão grudado nós dois, que eu já me sentia no lugar dele. E sabe o que é interessante? É que você vai percebendo como você se torna semelhante ao Senhor quando você começa a caminhar com Ele. Como coisas que antes você gostava, você passa a já não gostar mais, porque o Senhor já não se agrada daquelas coisas. O Senhor não se agrada. E aí você vai ficando tão parecido com Ele, na sua caminhada com Ele, que você também abre mão de fazer certas coisas. A intimidade, ela precisa ser feita todos os dias. Num casamento, num relacionamento, talvez você fale assim, Gilson, eu falo com o Senhor o tempo todo, eu falo com o Senhor dirigindo, eu falo com o Senhor lavando louça, eu falo com o Senhor o tempo todo, amém. Você pode falar com um monte de gente falando o tempo todo, mas intimidade você só tem no lugar secreto. As portas fechadas. Intimidade, para você ter intimidade, você precisa separar tempo. Para você ter intimidade, você precisa estar disposto a estar ali, né? Às vezes você está cansado, às vezes no casamento você está cansado. Mas eu digo para você, amado, né? Você está cansada, vai orar, vai no banheiro, vai orar, ora lá, fala assim, Senhor, me dá renovo. Porque eu não posso faltar com intimidade com meu marido. Eu também não posso faltar com intimidade com Deus. Eu preciso marcar aquele tempo para Ele. Aquele tempo onde ninguém se coloca entre mim e Ele. Tem um escritor chamado Thomas Kemp, que ele usou uma expressão muito interessante. Ele diz assim, se desejamos viver o sobrenatural, nós precisamos aprender a desfrutar da intimidade com Deus livre de interrupções. Aquele negócio que o telefone fica tocando, que você fica vendo o WhatsApp. Aquele negócio que a buzina está aqui, o trem está ali, que está desvirtuando a sua mente daquele tempo com Deus, isso não é intimidade. Isso é uma conversa. Mas isso não é intimidade. Para eu poder viver dessa glória e desfrutar dessa presença, eu preciso então ter intimidade com Deus. E eu preciso também aprender a fazer renúncias. Para você separar esse tempo com Deus, talvez você tenha muitas vezes que se privar de um sono. Talvez vamos supor, você que levanta às 6 horas da manhã, o seu dia é tão corrido que se você não levantar antes das 6, você não vai conseguir falar com o Senhor. Você vai chegar em casa cansado, vai começar a ler a Bíblia e vai ferrar no sono. Então, às vezes, você vai precisar se privar de algumas coisas para ter esse momento. Às vezes, você está assistindo um filme e o Senhor incomoda assim. E aí, vamos conversar? Aí você fica naquela história. Depois, Senhor? A gente precisa abrir mão das nossas vontades para separar esse tempo para o Senhor. É impossível desfrutar da presença do Senhor. É impossível desfrutar da glória do Senhor se eu não aprender a renunciar. Os pais e as mães, às vezes, eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia uma coisa e é verdade, criança não tem querer,
Não é verdade? Criança não tem vontade. A gente que escolhe a vontade. Olha, eu vi gente se identificando e sorrindo nesse momento, e é verdade, né? Não tem querer, não é vontade. A vontade são os pais que impetram ali. São os pais que ensinam. Mas quando você caminha num relacionamento, é você quem tem que querer. É você quem tem que desejar. E é você quem tem que abrir mão. Muitas vezes, talvez você tenha que abrir mão de trabalhar até mais tarde, ou abrir mão de trabalhar no domingo para poder estar na casa do Senhor. Porque se você não fizer de outro jeito, você não consegue estar na casa do Senhor. Quer ver uma coisa? Se a gente está em casa, está se arrumando para vir para a igreja, e chega uma visita de fora, normalmente a gente faz o quê? A gente para, abre a porta, deixa a pessoa entrar, e a igreja... babau. Mas se a pessoa chegar na hora que você está se preparando para ir para o serviço, o que você diz para ela? Olha, você não me leva a mal não, mas eu tenho um compromisso agora, né? E eu tenho que sair. Estou mentindo? Mas por que com Deus a gente sempre pode abrir mão? Com Deus a gente sempre pode postergar. Com Deus a gente sempre pode deixar para depois. Você está enganado. Você acha que você tem um relacionamento com o Senhor. Isso não é relacionamento. Fala isso para sua esposa. Vou deixá-la para depois. Mozinho, depois a gente conversa. Mozinho, depois eu te dou atenção. Fala isso para o seu marido. Não, você depois. Primeiro, aliás, tem um tal de primeiras crianças, né? Primeiras crianças. As crianças têm suas necessidades. Você não pode deixar de atender as necessidades do seu marido. Eu preciso entender que eu é quem decido abrir mão. Sou eu quem decido renunciar. Nós tivemos um testemunho bonito de célula, a gente pode contar. Uma irmã contando, ela vai me ouvir contando, vai saber que eu estou falando dela. Dizendo que, a partir do momento que ela começou a abrir mão de estar em casa dormindo na sexta-feira, para poder estar na vigília, ela disse como ela está sendo abençoada. Quando ela começou a abrir mão de andar com umas amizades que não levavam ela em lugar nenhum, começou a almoçar com gente crente, se envolver com gente crente, como o Senhor começou a mudar a vida dela. E talvez ela não saiba, mas o jeito dela de falar mudou. E o jeito dela de pensar mudou. Até os motivos de oração dela também mudaram. Porque ela decidiu renunciar, abrir mão de algumas coisas para poder caminhar com o Senhor. Para poder caminhar com o Senhor. A terceira coisa, nós falamos que a primeira é? A segunda é? Oi? A segunda é? Isso. E a próxima, que você vai anotar aí, é preciso se desapegar das coisas desse mundo. Difícil essa. Se desapegar do mundo que você está vivendo. Das coisas com que você está lidando. A gente faz muitos planos e na maioria das vezes o Senhor não está nos nossos planos. A gente faz plano para trabalhar 3, 4 serviços, né? Para poder ganhar mais, que é para poder viajar com a família, que é para poder levantar um dinheiro para construir a casa, mas a gente não pergunta se é desse jeito que o Senhor quer. A gente faz planos de lazer e não tem problema nenhum no lazer, desde que essas coisas não tomem o espaço de tempo seu com o Senhor. E na época que o Cleiver, nos 3 meses que ele descobriu o câncer, o Cleiver começou a ter um comportamento completamente diferente do que ele era. O Cleiver era um cara com humor lá em cima, né? Quando eu estava de TPM, eu ficava irritada com ele, porque tudo para ele era motivo para rir, para fazer uma brincadeira. Era um cara que compartilhava muito dos sonhos, das vontades, das necessidades, aquela coisa toda. Eu costumo dizer que o momento mais difícil para mim com o Cleiver é na cama. E eu vou explicar por quê. Porque quando terminava o dia, chegava no final do dia, nós nos deitávamos na cama e nós começávamos a refletir sobre o dia, a pensar sobre coisas que nós queríamos fazer, coisas que nós queríamos realizar, né? Cheios de planos, colocando diante do Senhor aquela coisa toda. Mas durante esses 3 meses... o Cleiver não falava. O Cleiver se calou.
E eu comecei a motivá-lo, porque a minha preocupação é porque a doença mexe com a mente. E eu começava a motivá-lo a falar, e comigo ele respondia assim, né, meio que indispensável para não deixá-la falando só. E eu insistia com ele, eu falei, amor, vamos gravar uns vídeos e tal, para você colocar na internet. Ele falou, isso eu não quero. Eu falei, amor, é uma maneira que a igreja tem de ouvir você falar. Quando falava igreja, gente, o olhinho daquele homem brilhava. E aí ele topava. Às vezes até cansado, mas ele queria falar. E aí ele falava, ele fazia os videozinhos. Mas acabou ali, ele quase já não conversava comigo. Mas quando chegou, na segunda-feira antes da morte do Cleiver, eu comecei a insistir com ele por causa da febre que ele teve, insisti para ele falar, porque ele estava calado demais. Estava calado demais. Eu falei, amor, né, sempre tentando botar ele para frente, vamos pensar, para onde que nós vamos? Depois você ficar curado, para que lugar que nós vamos fazer a nossa lua de mel, né? Ficava falando isso para ele, ele ria assim para mim. E não respondia nada. E aí nós fizemos nosso tempo do culto doméstico ali. Ele já não queria mais saber de televisão, nem jornal ele queria assistir mais. E ele falava, deixa a televisão desligada. E aí nós fazíamos o culto doméstico, deixando a música rolando no celular. E aí logo depois da música tinha uma palestra, né, para líderes de célula. E eu falei, você quer que eu tire? Ele, não, pode deixar. E ali o cara, né, falava sobre a motivação, sobre os sonhos e os planos para você fazer com a célula. E ele dizia assim para mim, eu não me vejo mais nisso aí. Eu não me vejo mais nessas coisas desse mundo. Eu não me vejo mais nessas coisas. E eu pensei assim, Senhor, a doença está pegando a cabeça desse homem. Né? Eu começava a orar, Senhor, guarda a mente do meu marido. Guarda a mente do meu marido. E orava, Senhor, volta de novo esse fogo no coração do meu marido. Mas no dia eu não entendi. Eu achei que ele estivesse sendo atribulado. Mas depois, com o tempo, eu me lembrei. E ele já até comentou sobre isso aqui, a respeito do pastor Álvaro Trindade, marido da pastora Damares, que também teve uma doença, em 4 meses faleceu. E nos últimos dias, no penúltimo dia, se não me engano, da morte dele, ele que estava sendo acompanhado para fisioterapeuta, para não ficar, né, atrofiado na cama, levantava para poder fazer os exercícios e tal. Naquele dia ele não estava afim, ele não estava querendo. E aí a enfermeira virou para ele e falou assim, mas o senhor não quer ficar bom logo para poder voltar para casa? E ele falou assim, minha filha, eu já estou voltando para casa. Estou voltando para a casa do Pai. E aí o Senhor me fazia entender que quando os homens de Deus caminham continuamente com o Senhor, eles vão ficando mais parecidos com os do céu. Eles já não se parecem mais com os que estão aqui na terra. Eles já não sentem mais o prazer da carne, das coisas que a gente corre tanto atrás. E o Cleiver disse para mim, isso tudo é palha. Isso tudo é passa. E o Senhor falava assim para mim, oh minha filha, ele já estava tão parecido com a gente aqui, que eu falei, eu gosto tanto de conversar com ele. Eu falei, vem meu filho para cá. Está na hora. Está na hora de ficar pertinho de você. Não dá mais para ficar separado aí. E o Senhor falava comigo. A gente tem vivido como se o Senhor Jesus não fosse mais voltar. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, foi num tempo onde as pessoas sabiam que Deus existia, mas agiam como se Deus não existisse. As pessoas estavam andando, vivendo sobre os seus próprios valores, fazendo os seus planos, cansadas de esperar no Senhor e resolvendo casar com quem quisesse, fazendo do jeito que quisesse, né? Tendo relação sem casar, adulterando, fazendo tudo do seu jeito, do jeito que achava melhor, porque se esqueceram das promessas que foram feitas. Cara, Enoque andou com Deus e Deus revelou o futuro para ele. Deus revelou para ele a segunda volta de Jesus. Está lá em Judas 14:15. Deus revelou para ele. Olha, essa turma está vivendo desse jeito. De qualquer jeito. Já não crê mais nas promessas, já não espera mais em mim. Se você for muito realista com você mesmo, você vai parar e vai perceber que você tem buscado muito as coisas desse mundo, você e eu.
Nós estamos preocupados demais com o dinheiro na conta, com a luz para pagar, e nós nos esquecemos que quando nós escolhemos, decidimos andar com Deus, Deus nos recompensa, Deus nos faz desfrutar de cada uma das suas maravilhas, da sua glória, da sua presença, e supre as nossas necessidades. Em todo o tempo de luta do Kleiber a respeito da doença, Deus nos supriu detalhe por detalhe. Médico a médico. Remédio a remédio. Eu falava com o Gil que algumas coisas bloquearam da minha mente naquele dia. Até perguntei para ele se ele lembrava. E ele também disse que não lembrava no momento lá no hospital. Na época que o Kleiber foi diagnosticado, eu perguntei para o oncologista se ele tinha que mudar a alimentação. E ele virou para mim e falou assim, deixa ele comer o que ele quiser. Deixa ele do jeito que ele quiser. Mas eu tinha descoberto que o açúcar era alimento para o câncer. Então, cortamos tudo. Tivemos acesso a um médico ortomolecular e ganhamos tanto a consulta quanto a suplementação e tudo. Corremos atrás daquilo e eu fiquei pensando em casa. O médico já sabia que meu marido estava desenganado. E eu mandei uma mensagem para ele. Doutor, só confirma para mim se eu já sabia que ele estava desenganado. Ele disse, eu já sabia. O Kleiber nunca perguntou nada. O Kleiber já estava pensando nas coisas do alto. Me poupava de fazer alguns comentários. E às vezes quando ele soltava alguma coisa, eu achava que a mente dele estava atribulada. Mas o coração dele já não estava mais aqui. Meu amado, Jesus está voltando. Quanto menos a gente procura andar com Deus, menos Ele se aproxima de você. Menos Ele se aproxima de você. Quanto menos você decide renunciar coisas para buscar pela presença do Senhor, menos você semeia no mundo espiritual. O Senhor me deu uma frase, enquanto ministrava o meu coração, que Ele dizia assim, tempo de glória é viver no mundo natural, almejando as coisas do mundo espiritual. Aquele que almeja as coisas do mundo espiritual não se apega a nada mais aqui. Kleiber era um cara que falava, vamos dar isso, eu vou dar isso, vamos dar isso. Não tinha dificuldade para ele. Ele estava aberto, tudo nosso era do Senhor. Pode pegar, pode tocar, faz o que quiser. Inclusive a saúde dele, amém? Era do Senhor. Ele estava completamente entregue a isso. Ele estava pensando nas coisas que eram do alto. E aí o apóstolo Paulo diz assim, pois, fixamos os nossos olhos nas coisas que não são visíveis. Porque as coisas que são visíveis são transitórias. Mas as coisas que não são visíveis são eternas. A gente vive esse mundinho aqui, achando que tudo que temos está aqui. A palavra do Senhor diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A nossa pátria não é essa, irmãos. A nossa nação não é essa. A nossa casa não é essa. Mas é aqui que você decide aonde você vai passar a sua eternidade. Se você vai passar desfrutando da presença da glória do Senhor, ou se você vai passar vivendo a morte eterna. Não se deixe enganar. Não pense você que batendo ponto dia de domingo na hora do culto, ou apenas na sua célula, indo na sua célula, que a sua vida eterna está garantida. Caminha com o Senhor, amado. Caminha com o Senhor. Escolha renunciar para poder estar com o Senhor. Escolha se desapegar das coisas desse mundo. Gilson, mas eu não posso trabalhar, eu não posso fazer um concurso, eu não posso me formar para poder ter uma profissão melhor. Que faça! Mas use isso para o reino do Senhor. Use isso com a motivação de semear no eterno, de semear na vida eterna. Porque lá é o tempo de glória, onde não se acaba mais, amém?
Lá é o tempo de glória, onde você vai poder viver continuamente caminhando com o Senhor. Mas é aqui que nós precisamos perseverar. É aqui que nós precisamos lutar contra as nossas próprias vontades, para caminhar do lado do amado. Para caminhar apaixonado pelo amado. Para poder desfrutar da sua presença e da sua glória. Eu quero convidar aqui na frente você que tem vivido atribulado com as suas contas para pagar. Você que tem vivido atribulado com problemas que você está lidando dentro de casa. Essa noite nós queremos semear aqui na terra, visando o eterno. Essa noite nós queremos depositar diante do Senhor, onde você, ao vir aqui na frente, vai estar fazendo uma decisão de caminhar com Deus. Ainda que tudo que você tinha planejado, a gente costumava dizer que meu pai fazia tantos planos para viajar depois que ele se aposentasse. O Senhor o levou para um lugar muito melhor. Hoje ele não tem que ficar mais preocupado com nada. Nessa noite eu quero desafiar você a andar com o Senhor de maneira em que nada mais importe, porque você vai ter a consciência e a confiança de que Deus suprirá aqui e na eternidade. Você que está lutando com as suas finanças, você que está lutando em busca de um emprego, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que está lutando para poder fazer um concurso, você que está lutando para entrar na faculdade, que está trazendo tanta preocupação no seu coração, que está tirando a sua paz nessa noite. Nós vamos declarar aqui na presença do Senhor que nós queremos decidir, como nós cantamos aqui, decidir viver o avivamento, decidir andar com Deus, decidir buscar pela sua presença. E você precisa entender, se espalha aqui um cadinho, chega mais para frente, chega mais para o lado. Você precisa entender que se não houver renúncia, é impossível desfrutar do Senhor, da presença do Senhor. Amado, a gente perde muito tempo chateadinho com coisas que nos acontecem. O que Deus tem para você é muito maior do que esse mundo tem oferecido. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que tem soprado por aqui no seu ouvido. Fixa, amado, os seus olhos nas coisas que não são visíveis, porque elas são eternas. Elas são eternas, elas são eternas, elas são eternas, em nome de Jesus. Diga para o Senhor: Senhor, nessa noite nós queremos mais de Ti. Manifesta o Teu poder sobre nós. Nós queremos viver de forma diferente. Tanta gente que você pode usar da oportunidade para estar falando do amor de Jesus. Gente com quem você trabalha, gente que você vê todos os dias e você deixa passar, porque você está tão preocupado com as suas coisas terrenas que não investe naquilo que é eterno. Hoje é noite de investir na eternidade. Hoje é noite de viver no mundo natural, mas almejando pelas coisas da eternidade. Semeando aqui para viver a eternidade, em nome de Jesus. Queremos mais de Ti. Manifesta o Teu poder. Eis o Teu povo aqui, rendido. Vem com Teu fogo, vem se revelar a nós, Senhor. Coloca agora, amada, a sua preocupação no altar de Deus. Salomão já dizia: ficar preocupado com essas coisas do mundo é correr atrás do vento. Você não sabe o que vai te acontecer daqui a segundos. Mas quando você coloca a sua vida no altar do Senhor, foca no que é eterno, já não importa o que vem depois, porque você sabe que a sua eternidade está firmada e garantida nele. Nele, somente nele, por amor a Ele, em favor dEle, buscando pela glória dEle. Oh, chega para o Senhor. Pode continuar. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Pode dizer mais uma vez. Sei que estás aqui, aumenta o
Diga mais uma vez. Sei que estás aqui. Aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Senhor, leva-nos, Senhor, a tua presença. Dá-nos mais fome, mais sede para andar colado contigo, grudado como fez Enoque, Senhor. 300 anos andando na tua presença. E tu te agradaste tanto. Tu te agradaste tanto. Que não permitiste nem que ele passasse pela morte. Oh Deus, dá-nos o privilégio de sermos arrebatados pela tua presença. Oh, arrebatados pela tua glória, Senhor. De modo, Senhor, que tudo quanto fizermos aqui no nosso dia a dia seja para semear, Senhor, na eternidade, ó Deus. Lutar sim, trabalhar sim, casar sim, mas não posso me esquecer que tudo que eu faço aqui eu preciso almejar na eternidade. O meu casamento, o meu trabalho, a minha faculdade não pode tomar o tempo que é teu, Senhor. Os meus sonhos, as minhas vontades não podem tomar a tua vontade de mim. Oh Espírito Santo, não permita que a mágoa, que a dor, ó Pai, nos impeça de viver a tua glória e a plenitude da tua presença. Oh Espírito Santo, manifesta-te a nós nessa noite, quebranta o nosso coração, que nada mais importe a não ser a tua presença, que nada mais importe a não ser andar contigo, e cada passo dado, Senhor, seja direcionado pelo poder do teu Espírito, pelo poder do teu Espírito. Repete comigo, amado. Senhor, nessa noite eu cansei de viver para mim mesmo. Nessa noite eu quero depositar de forma integral a minha vida no teu altar. Que cada passo que eu der seja ao teu lado, Senhor. Que cada escolha que eu fizer seja tu fazendo por mim, Senhor. Que eu possa ficar tão colado contigo a ponto de pensar como tu, sentir como tu, agir como tu, viver como tu. Agrada-te de nós, Senhor. Eleva-nos dia após dia ao lugar secreto, ao santo, ao santíssimo lugar. Aquele lugar, ó Pai, onde nada mais importa a não ser a tua presença. Nessa noite, Senhor, nós declaramos diante de ti que nós decidimos viver o avivamento. Você pode dizer: eu decido viver o avivamento. Você pode repetir: eu decido viver o avivamento. Você pode dizer mais forte: eu decido viver o avivamento. Diga mais uma vez: eu decido viver o avivamento. Oh, começa dentro de mim. Que comece dentro de mim. Que comece dentro de mim. Que comece dentro de mim. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh! Fala com o teu irmão aí do lado, amado, em nome de Jesus. Passo a passo andando com o Senhor. Diga pra ele: em nome de Jesus, eu e você, passo a passo andando com o Senhor. Passo a passo andando com o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Até que nada mais importe, Deus. Até que nada mais importe, Deus. Oh! Sei que estás aqui. Aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui. Aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver